Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje conversamos com Albanise Pires, candidata ao Senado pelo PSOL. Lembramos que o canal está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários para o número 81 98830 7098. Este é o nosso número de WhatsApp. É fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. Bem, candidata, no bloco anterior a gente já falou um pouco assim superficialmente sobre alguns pontos, mas eu gostaria que você falasse para a gente que tipo de reforma política seria necessário na visão sua, na visão do PSOL também, né, para a gente poder ter uma outra realidade nesse campo aqui no Brasil. Nós precisamos de uma reforma política que democratize de fato a política. Nós estamos vivendo um momento eleitoral agora, onde a isonomia é algo que passa muito distante do processo eleitoral. Por exemplo, nós temos um guia de 10 minutos, né, uma propaganda gratuita de 10 minutos, mas a nossa candidatura, junto com a candidatura de Eugênia Lima, são duas candidaturas ao Senado este ano, nós vamos ter apenas 10 segundos para as duas. Então, veja que existe uma desigualdade muito grande, né? Isto tem... O mundo da política, ela reflete a desigualdade que existe na nossa sociedade como um todo. Então, em todos os espaços, nós temos desigualdades sociais, né? Nós precisamos ter uma reforma política onde tenha onde as mulheres sejam, de fato, estimuladas a participar da política, onde ela tem uma representação de fato. O que é que a cláusula, o que é que a reforma, a lei eleitoral diz hoje? Fala em 30%. Fala em 30% da candidatura que tem do gênero menos representativo, né? Menos representado naquele processo. Mas o que na prática acontece é que muitas mulheres acabam sendo usadas como candidaturas laranjas para compor uma chapa e eleger uma chapa mais masculina. Na eleição passada, nós tivemos 18 mil mulheres candidatas que não tiveram um voto sequer. Então, veja que o processo ele já é desigual, mas precisamos fazer com que as mulheres queiram participar de fato. E não é fácil convencermos mulheres a participar desse mundo. Eu também tenho as minhas dificuldades. Por quê? Porque nós acumulamos uma série de tarefas, né? Sobre os homens e as mulheres recai o cuidado da casa, da família, né? Das crianças, dos idosos, dos enfermos. Então, todas essas multitarefas que nós acumulamos acaba com que nós sejamos afastadas no mundo da política. E como fazer com que nós possamos ocupar esse lugar? Precisamos de estímulos. O PSOL criou um mecanismo que eu acho bem interessante, Valdir. Nós temos uma paridade de gênero em todas as instâncias partidárias de direção. Assim, nós acabamos participando efetivamente desse momento, porque as mulheres elas são silenciadas historicamente, né? Silenciadas no mundo da sociedade, né? Então, nós precisamos ter estímulos para isso. Então, estar participando de espaços de direção, fazendo esse tipo de debate, tendo esse cotidiano, acaba com que nós, naturalmente, sejamos formadas para o debate político. Então, isso são fórmulas que nós criamos para que tenhamos uma democracia na sociedade. Você falava de uma grande quantidade de mulheres que chega a concorrer, mas que acaba tendo poucos votos, né? Poucos votos, você citou também no bloco anterior, o fato de termos tido tão poucos. Aliás, foi no intervalo que você falou que tivemos até hoje somente 3 representantes na Câmara. Não é isso? Cristina Tavares, Luciana Santos e a outra Luciana Santos, Ana Reis e Cristina Tavares. Né? A própria mulher, ela ainda não se deu conta de que é preciso olhar com outros olhos as candidaturas femininas e entender que nisso pode estar a saída para a mudança de comportamento eleitoral, para a mudança do modelo de política que a gente tem hoje no Brasil? Eu não digo só as mulheres, eu digo a sociedade precisa compreender o quanto é importante se ver representada nos espaços de poder.
Então, não são só as mulheres, são as mulheres, é o povo negro, a população negra, a população LGBT, a população indígena. Essas populações historicamente oprimidas, elas precisam se ver representadas para que, assim, possamos garantir políticas públicas para nós mesmos. Então, por que é que nós, mulheres, sofremos a ausência de creche? Porque nós não estamos ali garantindo o debate e o funcionamento da sociedade para que isso seja prioridade. Por que é que nós não temos maternidades que nos atendam, sem ter a violência obstétrica, que responda a nossa demanda? Nós temos, aqui inclusive em Pernambuco, há alguns meses atrás, foi feita uma matéria em cima de uma pesquisa em que os municípios da região metropolitana estão com as suas maternidades sendo fechadas. E esta demanda está sendo jogada para a capital. E a capital já não aguenta nem sequer responder à demanda da própria capital. Então, veja, isso é questão de prioridade. Nós não temos prioridade por quê? Porque nós não temos mulheres gestando, nós não temos mulheres legislando. Então, precisamos disso. Certo. Eu gostaria de trazer aqui para essa nossa mesa alguns temas que são de grande relevância para o país poder continuar em movimento, né? Um desses temas é o da reforma da Previdência, que parou no semestre passado, porque o governo achava que não ia conseguir aprovar, né? Acredita-se que trouxe a história da intervenção no Rio apenas como uma cortina de fumaça, né? Para encobrir assim, uma incapacidade que ele teria de aprovar a medida naquele momento. Mas é possível que essa reforma da Previdência ela volte, né, a qualquer momento no resto desse governo ou num próximo governo, possivelmente num próximo governo. Senadores e senadoras votam projetos da magnitude da reforma da Previdência. O que está errado no relatório, no que foi aprovado até agora, e em que sentido a senhora, como senadora, poderia interferir para mudar? Por exemplo, a idade da mulher, que passa, pelo relatório atual, passa de 55 para 62. E a do homem passa de 60 para 65. A mulher aumenta 7, o homem só aumenta 5. Olha, grandes temas, né, deveriam passar pelo crivo da sociedade. Né, que isso tem a ver um pouco com a questão da reforma política que falamos agora há pouco. A sociedade precisa exercitar mais a democracia participativa. Então, temas como este, né, onde altera efetivamente a vida das pessoas, eles precisam ser discutidos na sociedade. Para isso, nós precisamos exercitar mecanismos da democracia, como plebiscitos, referendos, as conferências. Então, um tema como esse, ele deve ser debatido entre os trabalhadores, entre as categorias, né, tanto de trabalhadores, mas como da população em geral, que precisam do funcionamento da Previdência. Mas dentro da reforma da Previdência tem questões, para além da questão da idade, que eu acho que a gente não tem como ampliar mais essa idade. Nós precisamos de uma reforma da Previdência? Precisamos da reforma da Previdência, né? Mas não a reforma da Previdência que agrida ainda mais o trabalhador e a trabalhadora. Nós precisamos de uma Previdência, primeiro, precisamos separar algumas questões que os recursos que são da Previdência custeiam e que não tem a ver com a Previdência em si. Precisamos ser separar do que é benefício social do que é previdenciário. Infelizmente, sai do custeio da Previdência a despesa com diversos benefícios, como do trabalhador rural, como da questão da invalidez, como a questão dos idosos que não tiveram condições, né, de contribuir com a Previdência. Então, isso nós precisamos garantir, porque isso são direitos que têm a ver com a dignidade da pessoa humana, mas que não tem a ver com a Caixa de Previdência. Então, precisamos separar algumas questões. Também tem a questão do formato, né, da construção da Previdência. Nós precisamos fazer com que a Previdência, ela seja, hoje, contribua com a Previdência e que ela me sirva como se fosse uma poupança para me garantir dignidade na terceira idade. Mas não é o que acontece hoje. Hoje, quem está na ativa contribui para garantir o pagamento da aposentadoria dos atuais aposentados.
Então, por que isso? Porque no passado nós vivemos um momento em que os recursos que estavam sendo acumulados pelos trabalhadores da ativa estavam sendo retirados para outras destinações, que é o caso, inclusive, da construção de Brasília. Então, resumindo, se a senhora já estivesse no Senado e tivesse que se posicionar sobre a reforma da Previdência, diria, agora não, vamos conversar, depois que abrir um grande diálogo com a sociedade, é que a gente vai poder se posicionar. Tem que ser fruto de um debate da sociedade. Nós precisamos exercitar essa democracia. Nós não exercitamos. Acredita que isso possa levar quanto tempo? É possível que a gente tenha uma votação da reforma no primeiro semestre do próximo ano? Não. O debate, ele realmente deve ser feito de forma mais profunda, né? Porque há quanto tempo já estamos correndo com essa tentativa de reforma da Previdência? Né? E veja que eu acho que o primeiro passo que nós precisamos garantir na própria legislatura, na próxima legislatura, não é primeiro estancar essa reforma da Previdência, mas nós precisamos desfazer as contra-reformas que foram implementadas pelo governo ilegítimo do Temer. Certo. Então, veja, revogar. A reforma trabalhista é fundamental. Revogar a PEC dos gastos públicos é fundamental. Era exatamente isso que eu queria puxar. A gente foi tomado ontem, né, de surpresa, assim, uma triste surpresa, um triste fato, que foi o incêndio, né? do Museu Nacional, né, do Rio de Janeiro. E aí, o que tem sido alegado por alguns observadores, por alguns especialistas, é que foi em decorrência de uma falta de investimento no setor da educação, já como consequência da PEC do corte dos gastos. Que talvez, eu já disse outra vez aqui, né, eu acho que nem deveria ter esse nome de PEC dos gastos, do corte dos gastos, é PEC do corte dos investimentos. Né? Ele tem outro nome, ele tem o PEC da morte, né? Exatamente. Né? Então, assim, essa PEC, ela está em vigor porque teve o aval da Câmara e do Senado. Sim. Né? E aí, no Senado, a quantidade de parlamentares é muito menor, então veja o peso, a responsabilidade que recai sobre um senador. Né? Então, quais são os danos, e se considera algo positivo dessa PEC também, a senhora tem um tempo aí para se colocar. Esta PEC ela não tem nenhum ponto de vista que seja positivo, são todos negativos. Inclusive, esta PEC, o Brasil está sendo pioneiro mundialmente numa regra como esta de congelamento de investimento nas áreas sociais, porque não foi contabilizado neste congelamento os recursos destinados para pagamento dos juros e amortização da dívida. Isto está garantido para os grandes banqueiros, os grandes investidores, mas para o povo que precisa de educação, de saúde, de segurança, de moradia, dos benefícios sociais, dos serviços sociais e serviços de Estado funcionando, isto é que foi atingido. E, além do mais, tem um comprometimento não só da gestão que está em vigor. Veja que esta PEC é um comprometimento de 20 anos. Está comprometendo 4 mandatos para além do atual mandato. Na verdade, 5, porque chega à metade do 5º mandato. Então, isso nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo. Só no Brasil é que nós estamos tendo uma regra como esta. E já estamos sofrendo as consequências disto. Na área da saúde, nós estamos vendo, Valdir, voltar algumas doenças que já estavam adormecidas. Nunca mais nós tínhamos ouvido falar em febre amarela, sarampo, né? Difteria. São tantas doenças que estão voltando que nós nem lembrávamos mais que existia. Catapora, né, que a gente teve lá na infância. A gente ouvia falar só da vacina. A gente só tomava vacina e pronto. A gente só ouvia falar esse nome quando a criança nascia e nós vacinávamos. Agora nós estamos vendo estas doenças voltarem à tona, não é? E às vezes até existe a vacina, mas não existe como aplicar a vacina, porque não tem o técnico, porque não tem a seringa. Né? Então, isso tudo tem a ver com o quê? Com a falta de recursos, né? Não tem mais investimento. Esta PEC da morte, né? Que é do teto dos gastos, ela também é uma regra que não está funcionando não só para a questão dos serviços, né, básicos que nós temos, mas ela tem um comprometimento muito grande em todas as áreas sociais. Você lembrou bem a questão do Museu Nacional. É verdade que existe um desinvestimento
orçamentário no museu já há alguns anos, não é de 2 anos para cá, aliás, não é de 1 ano para cá, do tempo da PEC, já vinha antes. Mas isso piorou, agravou-se muito mais agora, né? Então já foi um trabalho enorme, né, dos gestores, né, do museu, né, de quem estava na reitoria da UERJ, para tentar atrair recursos para o museu. O nosso deputado federal, Chico Alencar, que hoje é candidato a senador, e eu espero que esteja com ele a partir do próximo ano, né, lá no Senado, brigando para interrompermos esse processo de golpe à democracia e de golpe aos nossos direitos. O Chico Alencar tem uma emenda de R$200 mil, né, para tentar restabelecer o museu, e não foi executado. Por quê? Porque não existe vontade política de fato, garantir a segurança de um equipamento tão importante como era o Museu Nacional, né? E aí nós temos que dizer que quem é que estava na gestão do Ministério da Educação, né? É um candidato ao Senado hoje, é o Mendonça Filho, né? Ele é um dos responsáveis, por exemplo, por aquele incêndio de ontem. Michel Temer é um dos responsáveis por aquele incêndio de ontem, onde ali tem toda uma história que queimou, né? Incendiou-se uma história do Brasil, parte de uma história da nossa própria humanidade. Então, ali, as riquezas que nós perdemos com aquele incêndio de ontem, quem tem que pagar o preço são esses responsáveis. Então, eu espero que o povo pernambucano não coloque no Senado alguém que tem uma irresponsabilidade tão grande com a educação no país. Nós fazemos mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho conversando com Albanise Pires, candidata ao Senado por Pernambuco pelo PSOL. Até já.